Olá, vamos dar então continuidade aí ao nosso curso de probabilidade. Essa questão que a gente vai fazer, ela exige um pouco um conteúdo chamado combinatória. Então, antes de resolver a questão, a gente vai comentar um pouco sobre combinatória para a gente poder depois voltar para essa questão, beleza? Esse conteúdo que a gente vai estudar de combinatória vai servir para diversas questões que a gente vai resolver daqui para frente. Então, vem comigo, olha só. Falar sobre combinatória, sobre arranjo. Esse é o nosso objetivo desses poucos minutinhos aí que nós temos. Suponha que a gente tem aqui, ó, 4 sujeitos, que eu estou chamando de sujeito A, sujeito B, sujeito C e sujeito D. E eu quero pegar 2 desses sujeitos e formar um par. Formar um par para dançar. Quando é uma dança, tanto faz A e B e A. É o mesmo casal dançando. A gente diz que a ordem, ela não influencia. Então, quando a ordem não influencia, é um tipo de situação que a gente chama de combinação. E é isso que eu vou agora analisar. O meu objetivo aqui é fazer você ter o beabá, talvez você já tenha, pode até pular aí alguns minutinhos então, fazer você ter o beabá da linguagem de combinação e arranjo. Então, fazendo de forma, vamos dizer assim, grosseira, eu posso ter o casal AB, não adianta dizer o casal BA, porque BA e AB é a mesma coisa. Eu posso ter o casal AC e AD, agora eu vou pegar o B com C, eu vou pegar o B com D, deixa eu só ajeitar aqui, B com D, e agora só faltou o C com D. Então, se eu tenho 4 sujeitos e desses 4 sujeitos eu quero pegar 2, eu tenho um total de 6 combinações possíveis. Então, o lance é, cada vez que eu coloco mais opções, tipo A, B, C, D, E, F, e eu quero escolher desses 6 sujeitos, eu quero escolher 4 sujeitos. Vai ficar um cálculo cada vez maior. Então, só para ter uma noção, se eu quero pegar 4 caras desses 6 sujeitos que estão aqui. Então, começando pelo A, aí poderia ser o quê? A, B, C, D. Aí depois eu vou mudar a última letra. Então seria A, B, C, em vez de D eu teria E. A, B, C, em vez de E eu colocaria F. Mas isso aí vai mudar tanto que eu já estou sem paciência. Então o lance é justamente isso. Como é que a gente calcula esse número 6 e como é que eu posso calcular de forma fácil essa conta aqui de que seria um número de combinações possíveis de 4 elementos, escolhendo dentre esses 6 elementos. Essa é a história que eu quero tornar ela bem prática, que realmente é, beleza? Não é nada assim, que técnica. Não, estudou combinatória sabe isso, não estudou, não sabe. Então é isso que a gente está fazendo, dando um beabazinho de combinatória na parte de combinação. Olha só. Então na prática é o seguinte, suponha que a gente tem aqueles 4 elementos e a gente quer escolher 2. Então, a linguagem que a gente vai utilizar, a simbologia que a gente vai utilizar é essa aqui, ó. Quando a ordem não é importante, a gente diz que é uma combinação, por isso tem esse C. Eu tenho 4 elementos e desses 4 elementos eu vou escolher 2. Oficialmente, a regrinha é, pega esse 4 e faz assim, ó, 4 fatorial. E divide por esse sujeito aqui, também fatorial, e divide pela subtração desses 2 e coloca um fatorial. Mas essa forma é uma forma que é aparentemente muito trabalhosa. Mas mesmo assim, eu vou repetir ela para você tentar entender. A ideia aqui é, eu tenho 5 caras e desses 5 caras eu quero escolher 3. Seguindo essa ordem, eu pego o maior, que é o 5 fatorial, divido pelo menor, também fatorial, e faço aqui essa subtração, que é o 5 menos 3, isso aqui fatorial. Tá entendendo? Deixa eu colocar outro.
A combinação tem os 7 elementos e quero pegar desses 7 elementos, 4 elementos. Como é que a gente pode combinar eles, né? Quantas formas diferentes eu posso obter? Bem, a regra, de novo, é o maior fatorial sobre o menor fatorial. Aqui vai ter a diferença entre o maior e o menor fatorial. Se eu fosse fazer dessa forma, que eu não vou, mas faz parte do papel da explicação passo a passo, né? Fazer, 4 fatorial é assim, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí a gente coloca 2 fatorial. Porque aqui, como já tem 2 fatorial, ó, isso aqui cancela. E aqui, 4 menos 2 dá 2 fatorial. Então, aqui eu tenho ó, 4 vezes 3, 12, e 2 fatorial é 2 vezes 1. Ou seja, isso deu 6, que é justamente a resposta que a gente fez na tora, vamos dizer assim, ó, 6. Certo? Esse daqui eu nem quis fazer, mas a gente pode fazer, ó. Eu tinha 6 e quero dos 6 pegar 4. Então é 6 fatorial, 4 fatorial, 6 menos 4 fatorial. Mas, professor, isso está tão difícil. Calma, segura aí, eu vou te dar o bizu, mas deixa eu fazer tu sofrer, porque os livros ensinam assim. Aí eu estou ensinando feito o livro ensina, tá? Mas a gente não vai fazer assim não, mas segura a onda, é o preço. É o preço para poder receber o bizu, a gente ó, tá dizendo todo o babadinho. Aqui ó, ficaria como? 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que a gente deixa 4 fatorial porque ele vai cortar com esse 4 fatorial. Essa subtração é 2 fatorial e 2 fatorial, como a gente já sabe, é 2 vezes 1. 6 vezes 5, 30. Então, essa divisão aqui ó, dá 15. Então, se eu fosse fazer a quantidade de formas diferentes que 4 sujeitos podem se reunirem, daria 15 bichinhos desse. 1, 2, 3, 15. Então, esse cálculo aqui realmente facilita bastante. Bem, seguindo aqui a história, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Coloco só o 3 fatorial, que é para cortar com esse 3 fatorial. 5 menos 3 dá 2, 2 fatorial. Então, aqui vai ficar 20 sobre 2 vezes 1, que é 2, ou seja, 10. E o último, para eu explicar o bizuzinho, que é o que realmente nos interessa, e é assim que a gente vai resolver nas questões de probabilidade. Temos o 7 fatorial, que a gente vai dizer que é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Sobre esse 4 fatorial, a subtração deu 3 fatorial. Cortou isso aqui, ó. 7 vezes 6 vezes 5, vou fazer a conta, mais o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é 6, corta com 6, dando então 35. Tá bom, professor, eu estou até aceitando que não é tão difícil. Mas qual é o jeito prático? O jeito prático é o seguinte, meu irmão. Esse cara aqui não é 4 e aqui não tem 2. Você faz assim, ó, 4 vezes 3, dividido por 2 vezes 1. Por quê, professor? Eu vou te explicar, mas deixa eu fazer novamente. Aqui não tem 5 e aqui não tem 3. Tu começa com 5 e faz 5 vezes 4 vezes 3. Dividido ó, por 3 vezes 2 vezes 1. Aqui, ó, percebe que dá 12 sobre 2 é 6. Olha aqui, 6. Aqui, ó, eu posso cortar esse 3 e vai ficar 20 sobre 2, dando quanto? Dando 10. Então, esse cálculo é o mesmo desse todo. Esse cálculo daqui é o mesmo desse todo. Vá, pegue a manha. Como é que vai ser esse cidadão? Ele começa do 7 e vai ter 4 números, né? Multiplicando, sempre diminuindo. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Cancela o que é possível. 3 vezes 2, 6. Ficou só 7 vezes 5, que é 35. Olha aqui o 35. Então, essa é a historinha. Vá, pelo amor de Deus, faça só esse último. Esse aqui, ó, 6 e 4. 6 e 4 começa com 6, 5, 4 e 3. São 4 números que você ó, coloca em cima. E agora coloco 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, ó, cortou o 3, cortou o 4, 30 dividido por 2, que é 15. Então, é assim que a gente vai fazer as questões que exigirem essa quantidade de combinações.
Só que também existe uma outra simbologia que é assim, ó, em vez de escrever C de combinação, bota um parêntese e coloca aqui, ó, 4 e aqui 2. Isso aqui quer dizer que é essa combinação. Eu tenho 4 elementos, desses 4 elementos eu quero escolher 2. Então isso aqui, ele dá 6. Mesma coisa, ó, essa representação de combinação pode ser representada dessa forma e o resultado desse cálculo, que é isso, é 10. Se ligou? Só para completar, aqui ó, eu tenho 7 elementos, e desses 7 elementos eu quero escolher 4. E quando eu faço isso, 35. Aqui eu tenho 6 elementos, e desses 6 elementos eu quero escolher 4 novamente. E já sei que em todos esses casos, que representam o tal de combinação, a ordem não é importante. Então, AB é igual a BA. É diferente de quando a ordem é importante, tipo 1, 2. 1, 2 é 12, mais 2, 1 é 21. Então, nesse caso, a ordem é importante. Aí não é combinação, aí é arranjo. Aí, essa história de arranjo é a mesma ideia. Então, ó, eu tenho 3 e quero pegar 2. Só que a ordem faz diferença. Aí, o jeito oficial é, pega esse cara daqui, ó, que é o 3 fatorial, e divide pela subtração fatorial desses dois, que é 3 menos 2. Então, aqui ficaria o 3 fatorial mesmo, que é 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 1 fatorial, que é o próprio 1. Aqui está dando 6, beleza? Sim, e como é que é a forma prática? Eu vou te explicar, mas primeiro vamos para a oficial. Aqui, ó, eu tenho 5 caras e quero escolher 2, mas a ordem faz diferença. Então, a regrinha aqui, ó, 5 fatorial e eu divido pela diferença fatorial, que no caso é 5 menos 2. Então, aqui vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Por que eu deixei 3 fatorial? Porque essa diferença dá 3 fatorial. Aí corta e a gente obtém 20. Se ligou? Vamos fazer mais. Esse arranjo tem o 7 e quero pegar 3 caras. A ordem é importante. O jeito oficial é assim, 7 fatorial dividido pela subtração, 7 menos 3 fatorial. Então, aqui vai ficar, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial. Então, esse seria o cálculo, 7 vezes 6 vezes 5, 30 vezes 7, 210. Agora, se liga, como é que é a forma simples? Ó, a forma simples é a seguinte, 3 e 2 é 3 vezes 2. Como assim, professor? 5 e 2 é 5 vezes 4. Como assim, professor? 7 e 3, olha aqui, ó, 7 vezes 6 vezes 5. Não captou ainda não? Ó, não é 3 e 2, começa pelo 3 e tem 2 números. Começa pelo 5 e tem 2 números. Começa pelo 7 e tem 3 números. Então, se a gente colocar aqui, ó, arranjo, que a ordem interessa, eu tenho 8 sujeitos e quero escolher 4 sujeitos dentre esses 8. Quantas formas de arranjar eu vou poder fazer, né? De combinar, desculpa, tá? Então, começa do 8 e vou colocar 4 números. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Fez o cálculo, acabou. Aqui é 30, 30 vezes 7 é 210, 210 vezes 8. 200 vezes 8, 1.600, 1.680 então, tá? Essa é a forma de fazer. E a última, só para lhe garantir, eu tenho aqui, ó, 4 sujeitos e dentre esses 4 sujeitos eu quero escolher 2. Então é só fazer 4 vezes 3. Começa pelo maior e a quantidade de números que eu vou multiplicar é justamente esse outro sujeito. Então aqui daria 12. Mas isso daqui, nesse assunto, praticamente não tem muito esse assunto de probabilidade, tá? Mas então vamos dar sequência voltando para a nossa questão original. E com ela a gente fez uma introdução dessa parte de combinatória, tá? Qual a probabilidade de, num baralho de 52 cartas, ele não tem a obrigação de dizer que o baralho tem 52 cartas não, viu? Você já tem que decorar isso aí. Ao se retirarem
4 cartas ao acaso, sem reposição, de se obter uma quadra. O que é uma quadra? Ó, quando eu era pirraia eu jogava um baralhozinho, tinha muita história de fazer trinca. Fazer trinca é 3 cartas iguais. Então fazer quadra é fazer com que as 4 cartas sejam iguais. Então, primeiramente, a gente tem que calcular a quantidade diferentes de 4 cartas que eu posso arrumar nesse baralho. Então, eu sei que a ordem pouco importa, tá? Porque se eu tenho 4 cartas e troco as cartas de lugar, são as mesmas cartas. Então, isso aqui é o chamado combinação. Se a ordem interferisse, aí seria arranjo. Então, esse negócio de carta de baralho é sempre combinação, tá? A não ser que ele exija tal ordem, mas não falou nada, é uma combinação, tá? Então, é aquela primeira etapa que a gente acabou de treinar. Eu tenho, então, uma combinação. Eu tenho 52 cartas disponíveis para escolher. E eu quero pegar dessas 52, 4. Qual é o número total de combinações que eu posso fazer? Seria esse cálculo, que não é um cálculo pequeno. Então, oficialmente seria assim, ó, 52, 51, 50 e 49 dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, da nossa forma bisuradinha. Isso aqui representa o número total de combinações possíveis que eu posso arrumar pegando 4 cartas das 52. Só que para achar a probabilidade de qualquer coisa, como é que calcula? É sempre o número de coisinhas pelo número total. Então isso aqui que a gente acabou de calcular é o número total. E agora eu quero saber o número de coisinhas. Mas quem são essas coisinhas? São as cartas formando quadras. Quantas quadras eu posso formar? É só você lembrar quantas cartas diferentes existem. Existe o número 2, o número 3, o número 4, até o número 9. Isso daqui, ó, tem 9 cartas numeradas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 cartas numeradas, mas tem 4 cartas que são figuras, que é o valete, dama, rei e o ás. Ou seja, a gente tem 13 cartas diferentes. Se a gente tem 13 cartas diferentes, eu posso ter 13 quadras possíveis. Ou seja, eu posso ter 4 cartas, cada uma é 2. Eu posso ter 4 cartas e cada uma é a carta 3. Eu posso ter 4 cartas e cada uma é rei. 4 reis, 4 damas, 4 valetes, 4 oitos. Isso são quadras. Então, esse Nzinho, lógico que ele tem que ser 13. São 13 quadras possíveis que eu posso ter no meu baralho, né? E a quantidade total é esse monstro, que eu vou escrever, claro que eu posso simplificar e obter um valor bem grandão aqui, tá? Mas eu vou escrever assim, ó, seja lá quem for esse número, ele representa, lembra que a gente colocou um parêntese, nos livros normalmente responde assim, 52 e aqui 4, isso aqui representa essa combinação, tá bom? Fazendo esse cálculo, colocando ele aqui embaixo, a gente descobre a probabilidade total, beleza? Pronto, galera. Valeu!